Olá galera, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a região norte. Vale lembrar que a região norte do país, que é a maior, ela passou por várias modificações ao longo da sua formação e divisão regional. Então, se a gente for analisar o histórico de regionalização, é um lugar muito vasto, gigantesco, que possui várias formações até a sua formação atual. Então vale lembrar que a formação do território, a primeira regionalização do território brasileiro, o Brasil teria sido dividido em 10 regiões, isso lá no ano de 1889 ainda. E alguns anos depois, o Brasil teria uma nova regionalização e teria uma diminuição de 2 regiões, sendo dividido em 8 regiões. Com o passar dos anos, já no século passado, o Brasil teve uma redução de mais 3 regiões, ou seja, ficando acarretado em 5 regiões, como por exemplo Brasil setentrional, oriental, Brasil meridional, Brasil norte-oriental e Brasil central ocidental. Em 1913, o território brasileiro passou novamente por uma nova modificação, uma nova divisão territorial, divisão regional, onde novamente teriam outros nomes, uma distribuição. Por exemplo, em 1905, o Brasil, São Paulo fazia parte da região do Brasil Oriental e depois, alguns anos depois, em 1913, o São Paulo foi anexado ao Brasil Meridional, até chegar em 1900 com a fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 1938, houveram-se novas discussões, novas divisões e novos critérios para dividir a formação do território brasileiro. Então, em 1945, o Brasil possuía 6 territórios, como por exemplo do Rio Branco, do Amapá, do Acre, que não eram considerados estados ainda. Você teria novas regiões e mais tarde, isso na década de 60, o IBGE definiu os próprios limites territoriais brasileiros, até chegando à configuração do que é hoje, entre as regiões norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. E elevou de território a estados, como por exemplo Amapá, Roraima, Rondônia, Acre, e criou e surgiu novos estados, como o estado de Tocantins, por exemplo, o estado de Mato Grosso do Sul, e assim até chegar à região que é hoje, as 5 regiões, macro-regiões brasileiras: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Ainda assim, existe uma outra regionalização, ou seja, região, são chamados de complexos regionais divididos de acordo com as características socioeconômicas de cada conglomerado. Porém, essa divisão regional de características de complexos regionais geoeconômicos, elas não respeitam as delimitações dos estados, ou seja, são divididas de acordo com as características econômicas e são divididas através de linhas imaginárias, não respeitando aí os limites territoriais. Então a gente vai ter 3 regiões geoeconômicas, que é a região amazônica, que abrange parte da região norte, parte do Tocantins, parte do Mato Grosso. A gente vai ter a região nordeste, que pega o norte de Minas Gerais, quase todos os estados da região nordeste, mais um pedaço e um pedaço do Maranhão. A outra parte do Maranhão faz parte da região amazônica. E ainda assim a região centro-sul, que é a mais desenvolvida economicamente, que pega parte de Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, os estados do sul e da região sudeste. Então essas divisões surgiram ao longo dos anos até chegar a essas regiões, essas divisões. Segundo agora também, existe uma nova proposta de regionalização de acordo com Milton Santos, que é de acordo com as áreas assim, de acordo com a modernização e evolução tecnológica dessas regiões.
transformando o território, ao invés de 5 regiões, ou em 3 regiões econômicas, em 4 regiões, que seria a região da Amazônia, a região Nordeste, a região Centro-Oeste e a região concentrada, que abrangeria os estados da região Sul e Sudeste. Agora a gente vai falar um pouquinho da região Norte. A região Norte, vale lembrar que é formada é a maior região do nosso território. É formada pelos estados do Amazonas, Pará, Amapá, Roraima, Rondônia, Acre e Tocantins. Vale lembrar que é a região que possui a floresta amazônica em destaque, o rio Amazonas também, e a região ela é composta por 2 principais tipos climáticos, o clima equatorial e o tropical monsônico. Existem ainda pequenas regiões delimitadas com, digamos assim, pequenos climas. Então o clima equatorial ele vai quente e úmido, com chuvas volumosas o ano todo. A gente vai ter o clima tropical monsônico, que é quente e úmido, com chuvas intensas no verão. E outras 3 áreas com climas bem pequenos, regiões com clima localizado em pequenas áreas, como o clima tropical típico, que é quente e úmido, com inverno seco, verão chuvoso. O clima subtropical, que é temperado e úmido. E o clima subtropical de inverno seco, com chuvas concentradas somente no verão. E em relação a essa variação climática aí, é muito comum a gente ter a imensa e a vasta formação da floresta amazônica, que vale lembrar que o território nacional, ela corresponde a toda a região norte, ela corresponde a 45% da terras do nosso território. Ou seja, ela possui quase que a metade, abrangendo aí mais de 3.800 km². A floresta amazônica ela tem uma formação de predomínio de grandes árvores, arbóreas e latifoliadas, ou folhas largas, mas porém tem uma variação de higrófilas, hidrófilas e ombrófilas. E a maior parte delas é formada por árvores chamadas de perennifólias, que permanece verde com folhas ao longo dos anos. Devido a essa formação, a floresta amazônica pode ser dividida em 3 ambientes distintos, bem diferentes, que é a mata de igapó, a mata de várzea e a mata de terra firme, ou Caeté. A mata de igapó é formada por vegetais hidrófilos, permanecem inundados o ano todo, como por exemplo a Vitória Régia. A mata de várzea, que fica localizada em áreas alagáveis durante a cheia dos rios, como por exemplo a Seringueira. É uma área muito visada para a produção agrícola, devido ao acúmulo de sedimentos e nutrientes trazidos pelo período da inundação, para poder tornar o solo fértil. A gente vai ter também a mata de terra firme, que é identificada pelas árvores de grande porte, raramente sujeitas às enchentes do rio, são árvores totalmente... Ainda assim a gente pode destacar na hidrografia que é muito forte a bacia do rio Amazonas, que tem aí mais de 7 milhões de km², envolvendo vários rios, e ainda assim abrange vários outros países, como Venezuela, Guiana, Colômbia, Peru, Bolívia, e todos eles possuem um rio muito volumoso. E um dos principais fatores da região amazônica ser bastante úmida é devido à grandiosidade do volume de água dessa região, principalmente do rio Amazonas. E a região norte, em termos de tamanho, ela é gigantesca, porém em termos populacionais é a menor do país, com menos de 18 milhões de habitantes espalhados por aí. E também, digamos assim, a população é composta a maioria por jovens, que vem tendo um crescimento entre 15 e 19 anos, que é a maior parte da formação, até devido às características das aldeias indígenas da região. Na economia, a região norte ela é voltada para três tipos: agropecuária, extrativismo e a industrialização.
Na agropecuária ela é formada através de técnicas modernas, que geralmente são através dos latifúndios, que são grandes indústrias, são grandes propriedades rurais, que são mecanizadas e voltadas para a exportação. E principalmente tem passando por um processo de enriquecimento do solo para poder favorecer a agricultura. Ainda assim, a gente vai ter a agricultura de jardinagem, que são feitas em médias e pequenas propriedades rurais, aonde são dedicadas principalmente à olericultura, que é uma variedade de hortaliças, frutas e legumes, e geralmente são fabricadas, na maioria das vezes, por famílias de imigrantes, inclusive vários estrangeiros que vão para aquela região, como japoneses, libaneses ou de outras etnias. Ainda assim, tem a agricultura de subsistência, que é praticada em pequenas propriedades, geralmente imóveis familiares, que geralmente são solos que são enriquecidos às margens do rio devido ao período de inundação. E isso favorece, destacando principalmente a agricultura familiar ou de escambo, onde tem a troca com outros proprietários de novas mercadorias. Ainda assim, a gente pode destacar o extrativismo, seja ele de seiva, de látex, de castanhas, do açaí, entre outras fontes de renda que existem na Amazônia, até de madeira ilegal, que é muito comum, vem acentuando cada vez mais na região amazônica. Na região norte também, destacam-se muito recursos minerais, principalmente na parte do Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, onde a gente vai ter grandes reservas de bauxita, cobre, manganês, ferro, que geralmente a maioria delas são através de atividades clandestinas, principalmente no garimpo, que causam vários problemas ambientais, principalmente para a extração de ouro, como acontece em várias, seja elas em terras indígenas ou em terras ilegais. Então, é muito comum ter isso daí. Além disso tudo, a região norte, para poder controlar as suas fronteiras e tentar controlar toda essa abrangência desse vasto território, possui vários projetos, como o CIVAM, que é o Sistema de Vigilância da Amazônia, o CIPAM, que é o Sistema de Proteção da Amazônia, o CECIPAM, que é o Centro de Gestão Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, e a Calha Norte, que é um programa de desenvolvimento em defesa da região norte do Brasil, que foi instaurado em 1985. E esses projetos aí justamente tentam ver a melhoria de condições da vida da região, até porque existem rodovias, ferrovias que foram, no papel, existem, mas são inacabadas, não possuem asfaltos, e entra governo, sai governo, e elas vêm tentando modificar e resolver essas questões, principalmente nessas regiões como a BR-137, que passou por vários problemas de inundações, alagamentos, e vem tentando ser melhorada devido a esse crescimento econômico que tenta respeitar essas regiões dos estados da Amazônia. Porém, existe ainda assim as queimadas, o desmatamento, projetos ilegais através do garimpo, através do cultivo da pecuária ou da agropecuária para poder transformar em solos férteis. Então tem que ter uma melhor fiscalização e áreas demarcadas rigorosamente para poder conter isso daí. Então galera, o que eu tinha para falar era isso. Um abraço, fiquem com Deus.